Amém, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo no telão, Salmo capítulo 32, versículo 3 e 4. Salmo capítulo 32, versículo 3 e 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Talvez você já pronunciou, ou já pensou o que eu vou te falar aqui agora, ou talvez você já ouviu alguém falar assim. Alguém falar assim como: quando eu quiser sair dessa situação de pecado, quando eu quiser, eu consigo sair dessa situação. Eu não vou pedir para que você levante a sua mão se de repente você já usou esse argumento para alguma área na sua vida que talvez o Senhor estava falando com você, ou você sendo confrontado por alguma pessoa, mas esse perfil que está dizendo: olha, quando eu quiser sair desse pecado, eu consigo. Eu quero dizer para você, alguém que está falando ou que está pensando, verbalizando isso, está, querido, simplesmente esperando para se arrepender, imaginando que consegue sair dessa situação, desse pecado quando quiser. Mas eu quero dizer para você que talvez essa pessoa ela não perceba que quanto mais essa pessoa ela está alimentando esse pecado, mais esse pecado está crescendo e dominando esse coração. Você viu aí nesse texto o salmista dizendo: olha, enquanto eu escondia os meus pecados, quando eu colocava os meus pecados debaixo do tapete para que ninguém visse, a Bíblia diz aqui: meu corpo definhava de tanto gemer e as minhas forças se esgotaram. A realidade espiritual é que uma vez que você esconde pecados, há também um reflexo no nosso físico. Então o salmista ele está dizendo: meu corpo definhava de tanto gemer e as minhas forças se esgotaram, enquanto eu mantive os meus pecados escondidos. E essa verbalização aqui dessa realidade do salmista está descrevendo muito bem a angústia de uma pessoa e o sofrimento de uma pessoa que está guardando e se recusando a confessar e a se arrepender. Então esse salmo, vou compartilhar com você dois textos da palavra. Já compartilhei aqui Salmo 32 e o meu foco com você será Salmo 51. Ambos salmos escritos pelo rei Davi. E esses salmos, eles refletem essa angústia, esse clamor, essa confissão de Davi. Você sabe que Davi, ele errou gravemente contra o Senhor, adulterando contra a sua família, caindo em pecado com Batseba, que era mulher de um dos soldados do exército de Davi, que se chamava Urias. E essa relação de adultério entre Davi e essa mulher geraram uma criança. Aquela mulher, ela ficou grávida. Então, queridos, todo o pecado de Davi viu, Davi ele cobiçou aquela mulher, Davi consumou aquele pecado através do adultério, e Davi ele quis esconder toda aquela situação. E nós temos quatro planos arquitetados por Davi. O plano A, todos esses planos parecem como se fosse uma trama hollywoodiana para esconder aquele pecado, para ninguém ficar sabendo. E a Bíblia diz que o primeiro plano A, o primeiro plano, que Davi ele quis dar férias para Urias. Chame Urias de volta do campo de batalha, dê férias para esse homem, para que ele possa ir para sua casa e ter relações com a sua esposa e ficar tudo bem aquela situação do bucho, né? Do bucho da mulher. Mas não deu certo aquele plano A, porque aquele homem, Urias, a Bíblia chama ele de um homem justo. Ele disse: enquanto os homens estão servindo no campo de batalha, eu não volto para minha casa. Eles estão lá batalhando, eu não posso fazer isso. Então plano A fracassou. Plano B, plano B, vamos embebedar esse homem, vamos dar muito vinho, muita cachaça para ele encher a cara. E assim ele vai embora para casa, toma sua mulher e
Mas também o plano B fracassou, falhou. Plano C, esse plano vai dar certo. A Bíblia diz que o plano C era levar Urias de volta para o campo de batalha, criar uma situação lá fragilizando o exército de Israel, para que Urias fosse colocado na frente e qualquer coisa que acontecesse, ele fosse o primeiro a morrer. Esse plano deu certo. Esse plano não fracassou. Urias, ele morre. E em seguida, Davi coloca o plano D. E o plano D, então, já que a mulher já perdeu o seu marido, é uma viúva, então eu chamo ela, me caso com ela e tudo dá certo. Ninguém está sabendo disso, só eu e a mulher. Só, querido, existe um versículo que diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Se tem uma pessoa que Davi jamais esconderia aquele pecado, seria o Senhor. Todas as outras pessoas ele podia esconder, jogar aquela situação debaixo do tapete, dizendo o tempo vai resolver isso, mas não. Diante de Deus, a quem haveremos de prestar conta sobre todas as nossas ações, diante de Deus não passou desapercebido. E a Bíblia diz que aos olhos do Senhor, a atitude de Davi foi uma má atitude. O que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. E o que Deus fez para confrontar Davi? Queridos, nós estamos falando aqui de um homem que a Bíblia chama um homem segundo o coração de Deus. Um homem que amava a presença, um homem que amava o Senhor. E Deus, por nos amar tanto assim, Deus envia pessoas de Deus para nos socorrer, Deus envia pessoas de Deus para nos auxiliar, Deus envia pessoas de Deus por amor para nos confrontar. Todo confronto parte de um lugar de amor de Deus por nós. E Deus envia o profeta Natã, e o profeta Natã vem contando como se fosse uma parábola. Deus instrui Natã, conte esta parábola. Qual é a parábola? Davi, quero te contar uma história. Um homem rico, uma história super simples, uma linha. Um homem rico roubou um cordeirinho de um homem pobre. Queridos, quando Natã ele conta essa história, essa parábola para Davi, e a Bíblia diz que Davi sentencia aquele homem rico, dizendo: esse homem merece ser condenado. Que grave isso! Que grave essa situação, roubar de uma pessoa que não tem nada, roubar até o que ela tem. O que Deus estava fazendo e falando através de Natã? Que Davi, ao ouvisse aquela história, proferisse essas palavras, Deus queria que Davi visse o que Deus estava vendo a respeito do próprio pecado de Davi. Deus queria que Davi tivesse o mesmo coração quando nós pecamos e o Senhor está vendo. E a Bíblia então diz que Natã vira para Davi e fala: Davi, esse homem és tu, esse homem é você. Você, Davi, é esse homem que possuiu aquilo que não era seu. E o que a Bíblia diz a respeito de Davi? O que Davi fez? Queridos, uma coisa que Davi fez, ele não negou o seu pecado. Ele não olhou para a cara daquele profeta e dizendo: sai da minha frente, porque várias descrições na Bíblia de profetas de homens que rejeitaram a voz profética. Pelo contrário, Davi aceitou aquele confronto. Davi ali aproveitou para confessar toda aquela história. Nós dizemos que a confissão, perdão pela palavra, o que é a confissão? Confissão, querido, é quando sai de dentro de você tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é corrupto. É como se fosse um vômito. Tudo que é vômito é porque está fazendo mal lá dentro. Então a confissão parte desse lugar de colocar para fora tudo aquilo que está nos fazendo ruim. E foi o que Davi fez ali ao ser confrontado. A Bíblia diz que Davi disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E essa confissão de Davi, queridos, é um ato de arrependimento. Você sabe, querido, que Deus, nosso Deus, é um Deus misericordioso e perdoador.
Quando nós confessamos o pecado ao Senhor, a Bíblia diz, Ele perdoa. Ele é quem nos perdoa. Mas uma coisa, nós vamos ter que lidar com as consequências. E Davi pagou muito caro na sua história, na sua família, no seu reinado, por ter aberto aquela grande brecha. Quando você peca contra o Senhor, você abre uma grande brecha no reino do Espírito. Queridos, mas Davi, que era um homem de Deus, ele não se dobrou por orgulho. Ele não colocou a mão no seu peito dizendo, quem é você, profeta, para me confrontar dessa forma? Pelo contrário, o Davi, ele se curva diante do Senhor, ele se coloca em humildade diante do Senhor. E ele buscou ajuda, e ele se consertou com o Senhor. O meu tema com você nessa noite é arrependimento, um caminho de restauração, um caminho da restauração. Vamos ler juntos o tema dessa noite? Arrependimento, o caminho da restauração. E eu queria ver com vocês os principais processos que nos levam também à nossa restauração em Deus. Eu quero dizer, se você pecou, se você falhou, se você caiu, há recomeço para você, a restauração de Deus para o seu coração, porque Davi foi restaurado pelo Senhor, essa é a boa notícia. Em Deus nós podemos ser restaurados. A primeira mensagem que Jesus, ao sair do deserto, ele compartilha, ele começa a falar, ele começa a proclamar, ele diz, arrependei-vos. Diga assim comigo, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa mensagem de arrependimento é a mensagem que ainda está ecoando e que ecoará até a vinda do nosso Senhor. Arrependei-vos. Então, em primeiro lugar, o primeiro processo, o primeiro caminho de restauração em Deus, diga assim comigo, número 1, o reconhecimento do pecado. Você pode me ajudar com o primeiro ponto? O reconhecimento do pecado. Agora sim, Salmo 51. Olha a oração de Davi, olha o clamor de Davi, olha o Davi colocando o seu coração em humildade na presença de Deus. Ele ora, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Nós podemos destacar aqui nesse texto, nesse versículo 1 e 2 do Salmo 51, 3 palavras. Nós podemos destacar a palavra transgressão, nós podemos destacar a palavra culpa e nós podemos destacar a palavra pecado. Repita assim comigo, transgressão, culpa e pecado. Em primeiro lugar, queridos, o que é a transgressão? Transgressão significa rebelião. E o que é, querido, a rebelião? A rebelião é quando você e eu nos revoltamos contra uma autoridade. E quando Davi comete pecado, sendo aqui governado pelo seu desejo, pela sua impureza, o Davi, ele comete um pecado contra a autoridade de Deus. Era contra Deus que Davi estava pecando, contra a autoridade de Deus, por isso ele ora, Deus, eu transgredi o coração do Senhor. A segunda palavra, a palavra culpa, que é a mesma palavra para iniquidade. O que significa isso? Culpa é tudo aquilo que é perverso, culpa é tudo aquilo que é sujo, culpa é tudo aquilo que é indigno, que é vergonhoso. Davi está reconhecendo, Senhor, eu sou culpado, eu sou indigno, o que eu fiz é vergonhoso diante de Ti. E em terceiro lugar, a palavra pecado, que é quando nós perdemos no caminho, quando nós pisamos fora do caminho, quando nós erramos o alvo, quando nós perdemos o foco da nossa vida. Queridos, e antes de nós sermos restaurados, nós precisamos entender sobre a natureza daquilo que nós fizemos, sobre a natureza daquilo que você fez, que transgressão, culpa e pecado, que vão na mesma direção, que são a mesma coisa. Querido, que isso é rebelião contra Deus. Quando você peca, você está pecando contra a autoridade do Senhor. Quando você peca é algo sujo,
é algo que está te tirando do caminho da santidade do Senhor para a sua vida. E Davi continua dizendo no versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado me persegue. Nós não temos um homem que está dizendo aqui, eu pequei? Não, eu não pequei, não. Recusando que pecou, recusando que falhou. Pelo contrário, nós temos um homem que está batendo no peito e dizendo, eu reconheço o meu pecado. Que costume maravilhoso nós temos de muitas vezes olhar para o nosso lado e dizer, quem está errado é meu irmão. Diz que quando você aponta um dedo para alguém, tem outros dedos apontados para você. Nós temos esse hábito, esse mau hábito, de dizer eles que estão errados, a culpa são dos outros. Davi não está dizendo, olha, eu fui pego no laço, culpada é aquela mulher que foi se assanhar, pelada do lado de fora. Ou como Adão falando com Deus, justificando o seu pecado, dizendo, Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi ela que comeu a maçã primeiro. Queridos, nós não temos aqui Davi dizendo isso, ele não está culpando ninguém, ele não está jogando a culpa da sua responsabilidade na costa de outras pessoas, que ele está dizendo, eu conheço a minha transgressão. Ele é como aquele filho pródigo que cai em si, e ele diz, pequei contra ti, ó Deus, pequei contra ti, já não sou mais digno. Se tem uma coisa, querido, que nós precisamos reconhecer é que o mundo que nós vivemos, o sistema do mundo que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, ela faz de tudo para que você não encare a você mesmo. Como assim? Eu sempre costumo dizer sobre um perfil de pessoa almática. O que é o perfil de pessoa almática? Aquela pessoa que vive no campo das emoções. Ela não é governada e liderada pelo Espírito Santo, ela é governada por aquilo que ela está sentindo. Então, onde eu não estou sentindo de ir à igreja, eu não vou. Esse louvor está muito, essa palavra está muito ruinzinha, eu não estou sentindo nada. O perfil de pessoa almática. Querido, o perfil de pessoa almática é aquele perfil de pessoa que, ao invés de reconhecer a sua maldade, ele apresenta milhares de alternativas para se justificar. Não sei se você fez isso quando você estudava na escola, mas ao invés de levar o trabalho pronto e você não fez o trabalho, mas aí você justificando diz que o cachorro comeu, diz que choveu e o trabalho molhou, tudo para acobertar uma falta sua. Queridos, esse é o tipo de pessoa almática. Ela vive pelas suas emoções. Mas o primeiro passo para a nossa restauração é confessar, eu pequei. Eu pequei. E tem uma coisa, querido, que nós precisamos reconhecer, que nós somos maus. É que eu e você, nós somos corruptos. Quando você vai confessar, querido, o seu pecado, você não joga no balaio de gato dizendo, Senhor, me perdoa porque sou pecador. Querido, comece a listar. Não por causa de Deus, porque Deus, como eu disse, seus olhos passeiam por toda a terra, Ele já viu tudo, Ele sabe de tudo. Mas é por causa de você mesmo, dizendo, Deus, eu sou mau, eu sou ruim mesmo. Querido, eu não sei você, mas eu sou ruim. E eu lido todos os dias com essa maldade no meu coração. Todos os dias eu preciso dizer, eu falo aqui com vocês o apelo, querido, eu sou a primeira pessoa que estou aqui todo dia, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu me entrego de novo para o Senhor, porque eu preciso de Ti a cada momento, porque quantas vezes eu me exalto, quantas vezes eu tenho que exaltar com minha esposa, com meus filhos, quantas vezes eu preciso me controlar, pedir Espírito Santo lidera a minha vida. Queridos, nós precisamos partir desse lugar onde nós reconhecemos, eu pequei, eu errei. Hoje pela manhã eu disse assim, no casamento, eu sempre gosto de citar isso. Quando sempre tem uma DRzinha, sempre tem uma discussão, de relacionamento, e eu sempre falo que o mais maduro nas discussões de relacionamento,
o mais maduro é aquele que, em primeiro lugar, reconhece que errou, reconhece que falhou e diz, quando vai resolver as situações, uma frase pequenininha, mas também com efeitos poderosos e difícil de ser falada: me perdoe, eu errei. Me perdoe, eu errei. Querido, quem faz isso pela primeira, assim, em primeiro lugar, sai ganhando diante de Deus. Vamos dizer juntos? Me perdoe, eu errei. Só os casais agora, você que está aí do lado do seu casal, para exercitar quando acontecer. Creio que vocês estão bem hoje, só love. Mas diga aí para a pessoa que está do seu lado, olha no olho: me perdoe, eu errei. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que o pecado ele é feito contra Deus, contra o nosso Deus. Olha, Davi, ele adulterou com Batseba, ele acabou com a vida dela e da sua família, ele pecou contra o marido de Batseba, mandando matar Urias, ele pecou contra a família dele. Aqui o pecado de Davi abriu uma brecha para também filhos homicidas, filhos que se rebelaram contra o trono do pai. Nós temos uma filha que foi abusada sexualmente, tudo em decorrência daquela brecha aberta. Davi pecou contra a nação, mas quando Davi confessa o seu pecado, versículo 4, ele diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Que nós precisamos entender que todo o pecado na horizontal, todas essas coisas que eu citei, os pecados de Davi, implicam em um pecado também na vertical. Ou seja, quando eu peco contra as pessoas, eu estou pecando contra Deus, eu estou me rebelando contra o Senhor, eu estou abandonando a sua palavra, eu estou pecando contra a minha consciência, estou violando a minha consciência, estou desobedecendo a palavra, eu estou errando gravemente contra a santidade, contra o amor e contra a graça do nosso Deus. Isso é pecado. Nos afastarmos, abandonarmos a palavra, desobedecermos a palavra, violarmos a nossa consciência e errarmos contra a santidade, contra o caráter gracioso e amoroso do nosso Deus. Versículo 4, ele continua dizendo: de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Eu e você, queridos, nós não temos direito nenhum para pecar. Eu tenho direito de pecar. Não, queridos, nós não temos direito nenhum de pecar. E quando esse perfil de pecador, por exemplo, é como um dos reis que antecederam Davi, que foi o rei Saul. Qual é o perfil do rei Saul quando é confrontado? A Bíblia diz que quando Saul é confrontado, é apertado no seu pecado, ele só apresenta desculpas. Ele não faz como Davi, que reconhece o pecado. Ele diz: eu pequei, mas os outros também pecaram. Eu fiz um altar em honra ao Senhor, mas olha, eu não obedeci completamente aquilo que Deus pediu, mas porque os soldados me pressionaram para isso. Querido, mas nós temos aqui o Davi, ele reconhecendo, ele tendo convicção profunda do seu pecado. O Davi dizendo: olha, o Senhor é justo, eu pequei contra ele, eu transgredi, o Senhor que é puro no seu falar. O Davi não está dando desculpa nenhuma para o seu pecado, pelo contrário, ele está reconhecendo o seu erro. Versículo 5, Davi diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Você precisa reconhecer que a sua natureza, como eu disse, é uma natureza má. Querida, a nossa sociedade, a cultura da nossa geração, ela em todo tempo quer ensinar o contrário, dizendo o seguinte: você não é culpado, você é uma vítima do sistema, você é uma vítima do pecado de outra pessoa, os culpados são outras pessoas, o culpado é aquela mulher que, como eu disse, ela toma banho no lugar indevido. Queridos, nós precisamos reconhecer que o problema ele não está do lado de fora, que o problema está dentro de nós. Bata a mão no seu peito.
O problema, querido, não está do lado de fora, o problema está dentro de você. Não é a janela aberta, mas é a cobiça dos seus olhos. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é. É a sua má natureza. Não é o mundo, querido, é o seu coração. É o seu coração. Não é, querido, é você justificar, pastor, porque é de graça. Na internet, a pornografia é muito fácil de ser acessada. A culpa é da internet. A culpa é de quem fez a internet, querido. A culpa é do seu coração lascivo. É você mesmo que quer ir lá. É você mesmo que quer comer daquela comida completamente nefasta para a sua vida. Queridos, nós temos esse homem chamado Davi, chamando a responsabilidade para si, dizendo: eu pequei, eu reconheço que eu sou pecador. Diga assim comigo: eu sou pecador. Você é um pecador. Já contei essa história aqui, mas às vezes nossos repertórios de história vão acabando, né? Então tem que repetir. Então talvez alguém nunca ouviu, e quem já ouviu vai rir igualmente, entendeu? Para ajudar o pastor, amém? Diz que um homem tão quebrantado no seu leito de morte, reconhecendo algumas falhas da sua vida, algumas mentiras, alguns roubos cometidos, ele chama o pastor. Querido, nós pastores ouvimos tantas coisas, como uma dessa aqui. O irmão chama o pastor para conversar: pastor, eu roubei uma corda, pastor. Eu roubei uma corda. E o pastor: irmão, olha, tem que restituir, né? Porque roubo tem que ser restituído. Mas como a Bíblia diz que quem confessa é perdoado pelo Senhor. Você está perdoado, irmão. Ô, pastor, não te contei toda a história. Deixa eu terminar a história, pastor. Pastor, me pergunta uma coisa: o que tinha na ponta dessa corda que eu roubei? E o pastor: irmão, o que tinha na ponta da corda que você roubou? Pastor, tinha uma vaca que não era minha, pastor. Eu acho que toda a nossa confissão deve partir desse lugar, sabe? Onde você apenas não joga como se fosse tudo, né, dentro de uma mesma situação, não. O irmão queria ser sincero, o irmão queria colocar para fora, queria vomitar tudo, queria dizer: eu sou isso, eu fui isso, me perdoe, Senhor, porque é um princípio bíblico a confissão, é um princípio bíblico de libertação e transformação para o nosso coração, mas partiu aqui de uma decisão de reconhecer que pecou, que errou. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho para a restauração, reconhecer o seu pecado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: primeiro passo, reconhecer o pecado. Seja um Natan na vida do seu irmão: reconheça o pecado, irmão. Agora fala para você mesmo: reconheça o pecado, eu mesmo. Em segundo lugar, segundo passo para a restauração, o anseio profundo pelo perdão de Deus. Você pode me ajudar com o segundo ponto? Vamos lá? O anseio profundo pelo perdão de Deus. Voltando no versículo 1, sua oração, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Querido, quando Davi está orando isso, clamando pela misericórdia do Senhor, é o anseio de uma pessoa, ó, o sentimento dessa pessoa. Ele não é soberbo, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, parte de um coração que se sente como um miserável, como uma pessoa que quebrou, como uma pessoa que está arruinada, desesperada, que não tem nada. Queridos, e eu e você, nós precisamos ter essa profunda consciência a respeito do nosso estado e da nossa condição. Quando você se sente assim: ai de mim, lembrando lá de Isaías, quando Isaías diante do Senhor, ele diz: ai de mim, porque sou pecador. É isso. Esse é o primeiro passo, você já está andando sobre esse caminho da restauração. E ele continua dizendo: por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Queridos, nós temos um Deus. Existe um outro texto que diz que Deus, ele tem uma multidão, as suas misericórdias é como uma multidão de misericórdias. Você pode olhar essa grande multidão reunida aqui
E talvez pensar até num campo de futebol, um grande campo de futebol lotado de pessoas. As misericórdias do Senhor são como uma grande multidão pelas nossas vidas. E o que o Davi está pedindo, o que ele está dizendo aqui: Senhor, eu não mereço, eu preciso, Senhor, da multidão das tuas misericórdias na minha vida. Querido, o que é misericórdia? Misericórdia, querido, é quando alguém coloca o seu coração na miséria de alguém. Diga assim comigo: é quando eu coloco o meu coração na miséria de alguém. O que Davi está orando aqui, está pedindo: Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, coloca o Teu coração, ó Pai, nas minhas misérias. Eu reconheço que falhei. Eu reconheço que pequei contra a Tua santidade. Eu reconheço que pequei contra a Tua face. Ó Deus, eu preciso de Ti. Ó Deus, eu preciso do Teu perdão. Nós temos alguém que está com seu coração completamente quebrado diante do Senhor, pedindo: Deus, eu preciso que o Senhor coloque o seu coração nas minhas misérias. Eu preciso do Teu perdão. Versículo 16, o Davi continua orando, pedindo ao Senhor: Deus, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O que é esse texto, o que essa parte quer dizer aqui? Senhor, o que é preciso fazer para receber perdão, para receber misericórdia? Se for preciso que eu entregue milhares de animais para serem sacrificados diante do Senhor, eu farei. Quanto, pastor, quanto eu preciso pagar para me ver livre dessa culpa que eu tenho carregado como um fardo nas minhas costas por anos? Quanto eu preciso pagar, quanto eu preciso ofertar no teu altar? Eu digo para você, querido, nada, nada. Mas o Davi, como uma forma de aliviar a sua consciência: se fosse assim, eu traria. Querido, e quantas pessoas também estão tentando acalmar a consciência dos seus pecados cometidos, a culpa de pecados cometidos. Quantos divãs de psicólogos cheios de pessoa. Eu não tenho nada contra os profissionais, acho muito necessário, importante. Eles vão entrar em áreas que talvez a espiritualidade e a fé não vão entrar. Mas quantas pessoas, queridos, estão recorrendo às farmácias? Já viu a quantidade de farmácias que há na sua cidade? Quantas prateleiras de farmácias cheias de remédio, porque as pessoas estão tentando apagar a culpa da sua consciência com remédios. Mas eu quero dizer para você que culpa só pode ser colocada na cruz do Calvário, que as nossas culpas e o peso dos nossos pecados só pode ser levado diante do sangue de Jesus. Se é para Jesus, dê um glória a Deus. Nada contra remédio, nada contra esses profissionais, eles são muito preciosos. Mas se você está carregando fardos de culpa, existe algo totalmente gratuito, que remédio algum pode comprar, que pessoa alguma pode transferir a você: somente um relacionamento com Jesus, somente um relacionamento verdadeiro com a presença de Deus. Ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Em vez de recorrer a pessoas, em vez de recorrer a remédio, em vez de recorrer a drogas, querido, eu quero dizer para você: somente apresente o seu coração quebrantado diante do Senhor. Ele é poderoso, Ele pode fazer e mudar a sua história, a sua vida. Somente Deus, não tem nada que você possa fazer, comprar ou pagar, nada. A única coisa, o sacrifício do Senhor. O que você precisa fazer, Deus? E a Bíblia diz que Deus, Ele pega o coração dele, o seu único filho. E Deus pega o seu único filho, seu coração misericordioso, e o coração do seu filho pode ser implantado dentro de você agora mesmo.
Se você o aceitá-lo, se você aceitar esse ato de amor, de misericórdia, de graça e de perdão do nosso Deus, isso é misericórdia. Deus colocou o seu Filho no seu coração. Mas você precisa receber, mas você precisa dar um passo de fé, mas você não pode se envergonhar, você precisa recorrer a isso. O coração que é quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Querido, saiba de duas coisas, duas atitudes que o nosso inimigo, Satanás, ele coloca à frente da vida de qualquer pessoa. Em primeiro lugar, Satanás é um encorajador também. Ele encoraja as pessoas. Olha só como ele encoraja as pessoas. Peque, vá por esse caminho onde você acha que a sua felicidade vai ser feita. Experimente, irmão. Faça o que você quiser. A famosa frase: pastor, está todo mundo fazendo, está todo mundo, um monte de crente indo para a mesa de bar, enchendo a cara, e depois posta na rede social que Deus é fiel. E Satanás está dizendo: vai, segue a moda, segue o fluxo. Querido, se tem uma coisa que o Evangelho ele faz, o Evangelho ele vem na contramão do sistema. Quando está muito normal as coisas, pode ter certeza que está meio anormal as situações. O Evangelho é um contrafluxo do processo. E Satanás está dizendo: vai lá, você vai ter prazer, você vai curtir muito. E depois o segundo argumento que Satanás vem: agora que você vai lá, você caiu, você pecou, você falhou. Agora ele vai dizer para você: não tem mais jeito para você, você está preso, não tem mais saída, você está arruinado. Eu quero a sua vida, eu vim para roubar, matar e destruir a sua vida. Vou beber uma água aqui. Aleluia. Coloca amor no meu coração hoje, tá? Coloca amor nas minhas palavras hoje, amém? Tem uma frase que diz o seguinte: tudo que está nas trevas está sob a jurisdição de Satanás. Você pode ler junto comigo essa frase? Tudo que está nas trevas está sob a jurisdição de Satanás. Queridos, por ano eu estive sob a jurisdição de Satanás. Por anos eu mantive escondidos pecados na área de moralidade, cativo mesmo, preso mesmo nessa área. Ah, pastor, foi Satanás que fez isso com o senhor? Não, foi eu mesmo. Foi eu mesmo que abri brechas. Foi eu mesmo que fui atrás dessas coisas para satisfazer coisas que jamais podem ser satisfeitas. Então, querido, eu mantive escondida essa área de moralidade com pensamentos e com ações que feriam e que ferem a presença do Espírito Santo. Mas uma coisa eu reconhecia, estando tão preso, tão envolvido naquelas circunstâncias, que eu não queria viver. Não era o futuro que eu queria para mim, eu não queria viver preso naquela situação. E eu sempre digo que eu sei onde eu estaria hoje. Eu sei onde eu estaria hoje, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. Eu sei, se não fosse alcançado pelo perdão e a misericórdia do Senhor. Queridos, em dado momento da minha vida, eu reconheci que eu precisava correr para os braços do Senhor e que eu não poderia fazer aquilo sozinho. Há quantos de nós, como eu disse, estão achando que precisa o tempo certo para se arrepender, e quando chegar nesse momento eles vão dar conta? Nós não vamos dar conta sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Tudo que eu não queria era ficar preso nas garras de Satanás. Então essa mesma frase tem um final. Então essa frase diz: tudo que está nas trevas está sob a jurisdição de Satanás. Então tudo aquilo que está debaixo do tapete, tudo aquilo que você disse: não, o tempo vai curar essas feridas. Tudo aquilo que eu fiz, ninguém sabe, minha esposa não sabe, pessoa nenhuma sabe. Querido, tudo isso, se estiver nesse lugar, vai se encontrar num lugar de prisão para a sua vida. Mas essa frase continua dizendo: mas tudo que está na luz está na cruz. Vamos dizer juntos essa frase novamente para registrar no seu coração? Vamos lá? Tudo que está nas trevas está sob a jurisdição de Satanás,
mas tudo que está na luz está na cruz. Arrependimento, o que é a palavra arrependimento? Significado, e no original, que é a palavra metanoia. Diga assim comigo, metanoia. É a palavra original, e o significado original dessa palavra é mudança de direção. Mudança de direção. Quem faz isso, querido, esse passo é você. Essa mudança de direção, o Senhor já apontou o caminho de sabedoria, a palavra do Senhor. Esse passo de dar as costas para o pecado, virar as costas para o pecado e mudar de direção, é seu. Queridos, e por muitas vezes, porque eu já tenho falado para os irmãos, não é algo que traz vergonha mais para mim, mas ao passar pelos abusos sexuais que eu sofri na infância e na adolescência, carregar com toda essa bagagem de imoralidade, quando o Espírito Santo disse, olha, eu creio que é tempo, eu já tinha confessado, passado por um processo de libertação, aberto para os meus líderes. Quando o Espírito Santo diz, eu creio que é tempo de você ter coragem, se encorajar para compartilhar essas coisas. Eu perguntava para o Senhor, eu falava, Deus, como o Senhor pode usar episódios tão tristes, tão difíceis da minha vida, para encorajar ou ajudar a vida de alguém? Esse era o meu pensamento. Mas, queridos, esse texto ele diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor se agrada, o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita. Tantas vezes que tenho aberto essas áreas da minha vida, quantas pessoas se encorajam a procurar alguém? A prática dessa palavra hoje, tenha coragem de abrir o tapete, cheio de sujeira, que está abarrotado de nojeira, de coisas ruins, más, que estão fazendo mal, que estão envelhecendo os seus ossos, que estão trazendo angústia na sua alma. Tenha coragem de procurar alguém. Então, todas as vezes que tive coragem de me enfrentar, de falar essas coisas, eu tenho visto o agir de Deus na vida de outras pessoas também. Deus não despreza os cacos quebrados da nossa vida, pelo contrário, Ele se alegra, agora que Ele diz, agora sim eu estou pronto para ministrar sobre a sua vida um novo tempo. Queridos, qual que é a proposta da graça de Deus na nossa vida? Quando você errar, quando você falhar, quando você pecar contra Deus, você corre de volta para Ele. Você corre de volta para os braços do Senhor. Você faz como aquele filho pródigo. A Bíblia diz que aquele pródigo, ao reconhecer, pequei contra ti, a Bíblia diz que ele volta para a casa do seu pai. Nós temos um Deus misericordioso, gracioso, com uma multidão de misericórdia. A Bíblia diz que aquele pai ficava todos os dias esperando o seu filho voltar. E eu creio ele falando, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar para os meus braços. E quando aquele filho aponta na porta de sua casa, e aquele filho sai correndo, porque o seu pai estava ali o aguardando, o que a Bíblia diz que aquele pai o abraça, que aquele filho que já havia gastado toda aquela herança que ele havia pedido, mas aquele pai restitui 3 coisas que falam muito sobre a identidade de alguém que se perdeu no pecado. A Bíblia diz que aquele pai dá novas vestes, aquele pai coloca um anel sobre as mãos daquele menino. A Bíblia fala que o pai coloca umas novas sandálias nos pés daquele filho, restituindo completamente, dizendo, eu amo, o meu perdão cobre uma multidão de pecados. Assim é o nosso Deus. Você tem um Deus bondoso, misericordioso, você tem um Deus que espera por você e pelo seu arrependimento. Então nós falamos, ponto 1, reconhecimento, e ponto 2, anseio profundo pelo perdão de Deus. E em terceiro lugar, para nós orarmos, a necessidade de um novo coração. Diga assim comigo, é necessário um novo coração. Queria te dar 3 razões aqui para nós termos um novo coração, de acordo com essa oração de Davi. A primeira
A primeira razão para termos um novo coração, Salmo 51, versículo 6, ele disse: sei que desejas a verdade no íntimo. Nós precisamos de um novo coração, queridos, por causa da nossa falta de sinceridade. Essa palavra sinceridade, que vem da palavra sincero, vem da raiz da palavra sincera. Antigamente, lá quando se estava estabelecendo os fundamentos do teatro, né, na Grécia, os atores, eles, para representar a alegria, a tristeza e as outras faces, que eles faziam máscaras. E aí, para representar, eles trocavam aquelas máscaras, colocavam aquelas máscaras. Queridos, o que Deus espera de mim e você é honestidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós agimos como atores. Muitas vezes nós estamos agindo na igreja como pessoas que têm uma cara aqui, apresentam um jeito aqui, mas na sua casa, onde você trabalha, onde você anda, convive no dia a dia, você é outra pessoa, que Deus está dizendo: eu quero verdade no seu íntimo. Deus combateu tanto dizendo: olha, vocês jogam pó sobre a cabeça de vocês, cinza sobre a cabeça de vocês. Vocês rasgam as suas vestes, né, que tinha esse hábito, né, de confissão pública. Mas era uma coisa completamente teatral, mentirosa. Deus disse: eu quero um coração rasgado, eu quero um coração quebrantado, eu quero um coração contrito, é desse coração que eu me agrado. Deus quer honestidade de coração. E não que você, para entrar na igreja, coloque uma máscara, ali fora coloque outra. Onde você vive, você é uma pessoa diferente em qualquer lugar que você entre. Queridos, nós precisamos de um novo coração por causa da falta de sinceridade. Em segundo lugar, o versículo 6 continua dizendo: e no coração me ensinas a sabedoria. Sabedoria é aprendida, ela é ensinada pelo Senhor. Você e eu não nascemos com habilidade de sabedoria. E o que é sabedoria, queridos? Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. Por isso que nós traduzimos a sabedoria, né, o temor de Deus, como amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Nós precisamos tanto da instrução da palavra de Deus para nos guiar até o fim. Então, por causa da nossa falta de sabedoria, nós precisamos de um novo coração. Em terceiro lugar, precisamos de um novo coração por causa da nossa incapacidade de mudar a nós mesmos. Qual que é o pedido de Davi aqui no versículo 10? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu queria que você orasse, que você falasse comigo esse versículo. Esse deve ser o clamor, a tarefa para você nessa semana, além de confessar o que está debaixo do tapete, mas também fazer essa oração, essa declaração. Vamos declarar juntos? Vamos lá? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Quem necessita de um coração puro, levante a sua mão e diga: eu Senhor, eu preciso desse coração puro. Querido, você precisa reconhecer que o grande problema é o nosso coração, e você não consegue dar um novo coração para você mesmo. Um novo coração somente quem dá é o Senhor. Davi reconhece: se eu pudesse pagar, eu pagaria, mas eu reconheço que eu preciso do Senhor, porque é só o Senhor quem pode nos dar um novo coração. Você, querido, não pode salvar a si mesmo, você não tem a solução para a sua vida. Quantas pessoas batem no peito e dizem: eu posso, eu consigo, quando eu quiser sair desse pecado, dessa prostituição, dessa imoralidade, desse vício de drogas, eu saio desse lugar. Mas eu quero dizer para você: sem Jesus você não vai conseguir, porque só Deus pode te dar um novo coração. Jesus, quando estava falando ali com Nicodemos, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus diz: você precisa nascer de novo,
você precisa ter um relacionamento com a minha presença. Queridos, e quais são os resultados do verdadeiro arrependimento? Por que o Davi está pedindo, Deus, eu preciso de um novo coração? Porque o Davi não queria ficar naquela situação o resto da vida. Ele queria se consertar com Deus, ele queria restituído. Olha só o que ele queria restituído aqui, versículo 8, Salmo 51, versículo 8. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Quantos aqui não querem alegria? É tão sonhada a alegria, só Deus que pode dar. E ele, Deus, eu quero de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Quantos aqui já quebraram alguma parte do corpo? Algum pé, algum braço? Levanta a mão. Muito comum. Com certeza você ficou sem locomover-se por um tempo. Foi bom ou foi ruim? Ficar sem locomoção por um tempo. Foi bom ou foi ruim? Com certeza foi ruim. E é isso que acontece também com os nossos pecados. Traz sofrimento. Traz sofrimento como de um osso quebrado. Mas o pedido de Davi aqui, o que ele está pedindo de volta, ele está confessando, reconhecendo o seu pecado, clamando pelo perdão do Senhor. Ele diz, Deus, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Queridos, Davi, ele queria de volta a alegria, ele queria de volta, ele queria restituir a alegria que o pecado roubou. Por isso que o Davi diz, Senhor, por um tempo eu estou sem paz, porque eu sinto como se a sua mão pesasse sobre mim. Então Davi, ele ora aqui em arrependimento, Deus, devolve-me a alegria da salvação. Quantos aqui reconhecem, entendem que Davi era um homem de Deus? Ele era um homem de Deus, sim ou não? Sim, ele era um homem temente ao Senhor, como eu disse, um homem segundo o coração do Senhor, ele era um homem crente. Querido, e todo crente, ele pode pecar, ele não deve pecar, ou seja, assim, não tem o dever de pecar, não, irmão, está errado, mas ele pode pecar, e quando ele pecar, uma vez que esse pecado é confrontado pela palavra, pelos profetas que Deus manda ao nosso redor, quando esse crente pecar, querido, ele não perde a salvação, às vezes ele vai perder a alegria da salvação, às vezes ele vai perder aquela alegria, intensidade da presença, por isso que diariamente nós precisamos pedir perdão, nos consertar com o Senhor, reconhecer os nossos maus caminhos. O Davi, ele reconhecia que aquela alegria, aquela paixão, aquela motivação inicial havia cessado, havia desaparecido, porque enquanto ele estava lá, tramando como esconder, como viver com aquela culpa daquele pecado, a sua alegria lhe sumiu. Mas ele está aqui agora, oh Deus, eu quero alegria de volta. Eu quero alegria de volta. Provérbios capítulo 28, no versículo 13. Porque Davi, ele colocou em prática, e é o que eu quero exercitar com vocês. Eu creio que, e eu gosto muito disso, toda palavra aqui tem que ter uma prática durante a semana. Provérbios 28, 13, a Bíblia diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quantos aqui querem fazer parte de uma igreja que queima de avivamento? Diga amém. Que queima intensamente de avivamento na presença de Deus, sabe? O cristianismo vivo, simples, puro, cheio da glória de Deus. Mas para todo avivamento existe um preço, e esse preço se chama arrependimento. Arrependimento. Querido, se você quer prosperar na sua vida, pode voltar ao versículo, calma aí, não apliquei ele ainda não. Se você quiser prosperar na sua, Provérbios 28, 13, se você quiser prosperar na sua vida cristã, se você quer avançar, quantas pessoas estão dizendo, eu não sinto que eu estou avançando, eu sinto que estou como preso, eu sinto que eu não consigo, parece que eu estou dando passos recuando. Queridos, vamos investigar o seu coração, vamos investigar a sua vida,
Porque a Bíblia diz aqui: quem esconde os seus pecados não prospera. Tenha coragem de tirar, de abrir o tapete sujo da sua vida e mostrar para alguém. Pastor Eibe diz: é melhor ficar 5 minutos envergonhado na frente de uma pessoa do que acovardado, amarelado para o resto da vida. Queridos, eu me lembro do dia, claramente, que eu tive coragem de enfrentar a mim mesmo, de colocar para fora. Eu me lembro daquelas pessoas que me acolheram. Nenhuma dessas pessoas estão me condenando hoje em dia. Nenhuma dessas pessoas estão me olhando: olha, pecou, crente pecador. Essas pessoas me acolheram com tanto amor e misericórdia, elas colocaram misericórdia na minha miséria, porque elas espelham o caráter de Jesus, elas espelham a misericórdia do Senhor. Procure alguém, se você quer vida, na sua vida cristã, para ter avivamento, existe um preço que se chama arrependimento. Sem arrependimento, você não vai avançar. O que é que está escondido? Procura o seu líder de Life Group, pode me procurar, eu, pastora Luana, os nossos pastores. Tenha coragem de abrir o seu coração. Queridos, então, para o caminho da restauração, o arrependimento, será necessário, me ajude, o reconhecimento. Vamos lá, me ajude, vamos lá? O reconhecimento do pecado. Em segundo lugar, o anseio profundo pelo perdão de Deus. E em terceiro lugar, a necessidade de um